Eu quero convidar você a que possa acompanhar a leitura do texto bíblico, que servirá para a nossa reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã eu gostaria de discorrer com vocês a respeito da importância da oração. A oração é um elemento fundamental na carreira cristã. E nesta manhã, de forma mais específica, acerca do tema, a oração que agrada a Deus. Talvez alguém possa fazer a seguinte pergunta: existe uma oração que desagrada a Deus? Sim, existe uma oração, não no sentido da sua formulação, mas no sentido do comportamento, das atitudes daquele que está a orar, que desagrada profundamente a Deus. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo deixou claro que tipo de atitude desagrada ao seu coração e se torna um impeditivo para que a oração efetivamente alcance o trono da graça e seja então uma bênção para aqueles que estão a suplicar o favor de Deus. Ele ensina: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então o texto está nos dizendo que alguém pode se valer de um elemento das chamadas disciplinas espirituais para se promover, para assim desenvolver um marketing acerca da sua figura. Então é recriminado aquele que usa a oração como um elemento de autopromoção. Mas não é só isso. O texto nos diz o seguinte: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pressupõem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Os gentios, eles acreditavam que podiam manipular as suas divindades. Se eles repetissem os mantras continuamente, se eles insistissem na temática, se eles pressionassem a divindade finalmente cederia. E eles então, ou ele seria atendido. O Senhor Jesus está dizendo que os seus discípulos não podem pensar, não podem imaginar que Deus seja manipulável, que Deus vai ceder ao capricho de alguém, que Deus vai ter a sua vontade controlada pela insistência de quem quer que seja. Então, quando alguém ora para manipular a divindade, quando alguém ora para tentar contornar os desígnios de Deus, esta oração é uma oração que certamente desagrada a Deus e ela não será ouvida, porque a oração não tem como objetivo controlar a Deus, não tem como objetivo pressionar a Deus, não tem como objetivo instruir a Deus. A oração tem como objetivo nos conformar à vontade de Deus. Nós oramos para que venhamos nos conformar à vontade daquele que é todo-poderoso, daquele que é sábio, daquele que é santo, daquele que é justo, daquele cuja vontade é descrita na Escritura como boa, como perfeita, como agradável. Então a oração tem como objetivo nos levar a uma posição de plena conformidade com a vontade de Deus. Então nós temos, segundo o relato da Escritura, um posicionamento que desagrada a Deus. Nós temos atitudes que desagradam a Deus.
Então nós temos que ver que oração, que atitude, que comportamento, que postura agrada a Deus no que diz respeito à oração. E certamente, meus amados irmãos, um comportamento que agrada a Deus, da parte daquele que busca a sua face, é a obediência. Porque quando somos desobedientes, quando nos portamos de forma rebelde, quando temos um coração contumaz e obstinado, não adianta orar, porque Deus não ouvirá a nossa oração. E aí devemos fazer o quê? Abandonar a oração? Não, devemos abandonar o pecado. Se é o pecado que é o impeditivo para que a nossa oração seja ouvida, seja atendida, não devemos deixar de orar, devemos deixar de ser submissos ao pecado. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, vejamos a partir do verso 15 e verso 16, o que temos aqui a respeito da temática. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Veja que aqui a instrução não é deixe de orar. A instrução é conserte a sua vida, restaure a sua vida, repare o que está errado. Porque enquanto você estiver vivendo no pecado, enquanto você for contumaz, desobediente, a sua oração não será respondida. Vejamos o que está escrito no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo de número 15. Temos dois textos bíblicos aqui em Provérbios, capítulo 15. Primeiro, o versículo de número 8, que diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus tem contentamento na oração daquele que busca seguir o seu caminho, que busca em obedecer a sua vontade, que tem prazer no seu querer. E no versículo 29 nós temos: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Efetivamente, se nós não nos portarmos de acordo com o que a palavra de Deus prescreve, se nós não corrigirmos o nosso caminhar, se nós não adequarmos a nossa vida ao padrão que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra, a nossa oração, ela não será atendida, a nossa súplica, ela não será ouvida, e o nosso ato será algo abominável ao nosso Deus. No Salmo de número 84, versos 11 e 12, nós temos: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, o primeiro elemento para que a nossa oração seja agradável diante de Deus, ela seja aceitável diante do trono da graça, é que sejamos obedientes e que tenhamos uma vida de conformidade com a sua palavra, que abandonemos o pecado, que deixemos toda a prática que contraria a vontade de Deus de lado, para que a nossa oração seja então atendida. Isso é algo tão importante, meus amados irmãos, que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo de número 3, versículo 7, ele assim nos adverte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então veja como a vida prática, veja como a vida diária, veja como o cotidiano tem tudo a ver com a nossa vida de oração.
quando o marido não trata a sua esposa com dignidade, com honra, com cuidado, com zelo, quando não exerce o seu papel, a sua oração não é recebida diante do trono da graça de Deus, ou na linguagem de Pedro, ela é interrompida. E isso se aplica ao papel da esposa, ao papel dos pais, ao papel dos filhos, ao papel dos servos, ao papel dos líderes, se aplica indistintamente a todos nós. Um outro elemento que destacamos no texto que acabamos de ler, veja, quando ela é praticada com perseverança, a oração que agrada a Deus é uma oração que provém de um coração perseverante. O versículo 14 começa dizendo: todos estes perseveravam. Alguém pode então dizer: ora, não há uma contradição na sua fala? Porque no início se começou a falar a respeito das vãs repetições, e agora fala-se a respeito de perseverança. Estas coisas não seriam idênticas em absoluto. A vã repetição é algo que é empregado para manipular a divindade, para forçar a divindade, para criar uma situação favorável àquela petição. A perseverança é a confiança de que Deus efetivamente tem os seus olhos sobre nós, que Deus efetivamente está atento ao que estamos fazendo e que aquilo que estamos apresentando diante do trono da graça efetivamente tem valor. Antes de chegarmos aqui, conversávamos ali na sala ao lado e logo em seguida oramos. E eu fiz uma pergunta a respeito da expectativa dos meus irmãos, a respeito dos Vingadores, que é o filme do momento. Houve um sorriso geral e a partir dali começamos a discorrer algo a respeito do que está acontecendo com a nossa sociedade em particular, mas acontece no mundo inteiro, dado aí o sucesso de bilheteria do filme. E numa entrevista, 2 adolescentes, eles testemunharam que há 4 anos eles estão aguardando com intensa expectativa o filme. Desde que foi anunciada a produção, desde que foi anunciado que a série teria um prolongamento, eles estão com uma expectativa, eles estão aguardando, eles estão desejosos, porque para eles o filme é importante, a continuidade é importante. Isso se aplica, meus amados irmãos, à nossa vida de oração. A perseverança diz o quanto o tema é importante. A perseverança diz o quão válido é a petição, o quão nobre é aquilo que vamos apresentar diante de Deus. Mas o que muitas vezes tem caracterizado a nossa vida de oração, quer no âmbito individual, quer no âmbito familiar, quer no âmbito coletivo, é a falta de perseverança. Apresentamos um tema hoje e amanhã já nos esquecemos do tema. Por quê? Porque efetivamente o tema não tem importância para nós. Se houvesse importância, seríamos perseverantes. A perseverança sempre foi ensinada nas Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo de número 7. Veja o que diz o texto. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O texto ensina esforço, o texto ensina labor, o texto ensina perseverança, o texto ensina que nós não devemos desistir, antes devemos avançar. E aqui está efetivamente um dos grandes impedimentos na nossa vida de oração, a falta de interesse pelos temas abordados. Lucas, no capítulo de número 18, apresenta o mesmo ensino. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Lucas, capítulo 18, a partir do verso de número 1.
Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É importante, meus amados irmãos, volto a insistir, quer no âmbito particular, quer no âmbito familiar, quer no âmbito congregacional, que nós tenhamos perseverança no que diz respeito aos temas que apresentamos diante do trono da graça de Deus. Há um outro elemento que temos aqui no texto lido, no versículo de número 14, além da perseverança. O texto nos diz que eles estavam perseverantes, que eles estavam lutando, que eles estavam se esforçando, que eles estavam labutando, unânimes. Havia unidade, havia uma coesão, havia um entendimento a respeito da necessidade da igreja, a respeito do que era importante para a vida da igreja. Vale salientar que eles estavam aqui em obediência à instrução dada pelo próprio Senhor Jesus, conforme temos aqui em Atos, no versículo de número 4 do capítulo 1. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. O que temos aqui registrado por Lucas em Atos, já havia sido registrado por Lucas no seu Evangelho, no capítulo de número 24, versículo de número 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estavam unânimes aqui, orando, suplicando a Deus a sua graça, aguardando aquele momento tão bendito, quando o Espírito seria então derramado, e eles seriam capacitados para a pregação do Evangelho. Eles estavam ali aguardando, eles estavam ali com expectativa, eles estavam ali desejosos de que efetivamente aquela promessa fosse cumprida e eles então fossem capacitados para divulgar as maravilhas do reino de Deus. A coesão da igreja deve refletir o seu desejo de glorificar a Deus, de ter a expansão do seu reino, de ter os valores do reino sendo disseminados na nossa sociedade. É importante, meus amados irmãos, que a igreja viva em união quanto ao propósito para o qual ela foi constituída por Deus, que é refletir a sua glória na sociedade. Nós precisamos ter um interesse comum de que o reino cresça, de que o reino avance, de que o reino se estenda, de que os seus valores venham envolver a nossa sociedade. Deve haver essa unidade de propósito no nosso coração. É importante orarmos pelos enfermos, é importante. É importante orarmos por aqueles que estão desempregados, é importante orar por aqueles que estão fracos na fé, é importante. Todos estes assuntos são importantes, são relevantes, mas nós não podemos esquecer de que a nossa oração, de que a oração que está envolta em obediência, de que a oração que está envolta em perseverança, reflete a nossa unidade pela glória de Deus, por meio da expansão do seu reino. Eles estavam ali reunidos, não buscando uma melhor posição na sociedade. Eles estavam ali reunidos, não buscando uma melhor qualidade de vida para si e para seus filhos.
Eles estavam ali reunidos, não buscando da parte de Deus algum favor, alguma dádiva que pudesse acrescentar algo no que diz respeito ao seu patrimônio. Não, eles estavam ali reunidos, desejosos de que Deus cumprisse a sua promessa e viesse a capacitar a sua igreja a testemunhar. O tema da nossa igreja é transformados para testemunhar. Nós precisamos, com mais afinco, com mais determinação, com mais empenho, buscar a face de Deus de forma comunitária, para que Deus nos capacite no testemunho que se deve dar à nossa sociedade. Na pregação do Evangelho da Graça, no anúncio da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes a nossa coesão diz respeito aos nossos interesses particulares, diz respeito aos nossos projetos, aos nossos sonhos, às nossas aspirações, aos nossos desejos, e em absoluto nada tem a ver com a glória de Deus e a expansão do seu reino. Eles eram obedientes, eles eram perseverantes, eles estavam unânimes, desejosos de que a glória de Deus pudesse ser expandida naquela sociedade, alcançasse aquela sociedade. Esse deve ser o nosso desejo. Finalizo dizendo que a oração que agrada a Deus é aquela que leva o suplicante a deleitar-se na vontade do Senhor. Ainda no capítulo 1, agora no versículo de número 24, nós temos o seguinte relato: e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Veja que eles não estavam aqui orando para que a vontade deles viesse a prevalecer. Antes eles estavam orando para que a vontade de Deus se realizasse. E eles estavam então conformados com a vontade de Deus. Como é importante que na nossa oração tenhamos em mente a sublimidade, a grandiosidade, o esplendor da vontade de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6. Versículos de 9 a 10. 9 e 10. Mateus capítulo 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração dominical, ela esboça no seu primeiro bloco, como nós devemos nos portar com relação aos valores do reino de Deus, a Deus e a sua glória, a Deus e a sua vontade. Nós devemos almejar a santificação do seu nome, nós devemos almejar a expansão do seu reino, nós devemos almejar o cumprimento da sua vontade. E que a sua vontade se realize no nosso viver aqui na terra, assim como a vontade de Deus se realiza no céu. Que nós sejamos obedientes, tementes, sujeitos, submissos à vontade de Deus. Ainda no Evangelho de Mateus, na mesma temática, no capítulo de número 26, versículo de número 42. Aqui nós temos agora o exemplo. Lá o ensino, agora o exemplo. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A oração que agrada a Deus, ela é precedida de obediência, ela é envolta em perseverança, ela tem a unidade como seu revestimento e ela deleita-se na vontade de Deus. A oração deve ser uma prática particular, privativa, secreta. A oração ela deve ser uma prática familiar. A oração deve ser uma prática congregacional. Certamente, meus amados irmãos, penso eu,
que de todas as disciplinas eclesiásticas, talvez a oração seja aquela mais negligenciada, embora muito se fale a respeito da oração. Jonathan Edwards assim se expressou sobre o tema, e eu concluo expressando o pensamento dele. Gostaria de exortar aqueles que têm entretido a esperança de serem verdadeiros convertidos, os quais desde a sua conversão, irmãos, gostaria de exortar aqueles que têm entretido a esperança de serem verdadeiros convertidos, os quais, desde a sua suposta conversão, abandonaram o dever de orar em segredo, e que normalmente se permitem essa omissão, para lançarem fora toda a sua esperança. Se vocês abandonaram a invocação a Deus, é hora de abandonarem a esperança e a lisonja própria de se imaginarem filhos de Deus. Somos desafiados a uma vida de oração. Volto a insistir, quer no âmbito particular, quer no âmbito familiar, quer no âmbito congregacional, porque não pode haver uma demonstração de conversão sem que haja na prática a oração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Senhor Deus, nós estamos conscientes a respeito da importância da oração. Nós sabemos, ó Deus, pelo relato da Escritura, o papel que a oração desempenha na vida cristã. E agora, humildemente, queremos suplicar o Teu perdão para a nossa negligência quanto à vida de oração. Quando não dedicamos o melhor do nosso tempo, quando não, ó Deus, perseveramos diante da Tua face, quando nos portamos, ó Deus, de uma maneira tão irresponsável quanto a esta matéria, nós suplicamos o Teu perdão e pedimos a Tua graça e a Tua assistência para que a oração ocupe efetivamente o papel, o lugar devido na nossa vida, quer no âmbito particular, quer no âmbito familiar, quer no âmbito congregacional. Que as nossas orações não sejam enfadonhas diante do Teu trono da graça. Que as nossas orações, ó Deus, elas não estejam envoltas em manipulação, antes que a nossa oração esteja envolta em submissão. Senhor, abençoe a vida de oração dos que aqui se encontram. Ó Deus, tenha misericórdia da vida de oração da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Deus, levanta sobre nós a luz do Teu rosto e desperta o nosso coração para uma vida mais intensa de oração na Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.